think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí pessoal, beleza? Bora para nossa segunda aulinha da semana 12 e vamos começar a falar de equações de Maxwell, né? Hoje a gente vai chegar nas homogêneas e dar uma ideia das não homogêneas, né? Essa é a parte principal do videozinho de hoje. Ainda tem mais um vídeo para terminar equações de Maxwell e depois tem um quarto vídeo de um pouquinho extra, né? Vou comentar. Vamos embora. Então, antes de falar direto de equações de Maxwell, vamos falar uma coisa que... Esse vídeo tem novidade, por exemplo, no vídeo anterior a gente, de um jeito diferente, usando esse formalismo e tal, chegou em força de Lorentz. Mas não, você já viu, né? Você viu desde que tinha que a primeira vez, provavelmente com uns 4 anos lá, que você deve ter visto. Agora a gente vai ver uma coisa nova, pelo menos que a gente não viu até agora no curso, que é como se transforma o campo eletromagnético quando se faz uma transformação entre dois referenciais inerciais, transformação de Lorentz. E depois a gente vai definir um segundo tensor de Maxwell, né? Esse seria o tensor dual, né? E dele até é mais fácil, né? A gente vai descrever equações de Maxwell homogêneas de duas formas, um usando o F' que a gente viu da outra vez e o outro usando esse dual que fica bem mais elegante, né? Essa é a ideia de hoje, então bora. Então está aqui o tensor de Maxwell, o tensor eletromagnético, né? Então essa matriz 4x4, antissimétrica, primeira linha aqui, né? Primeira coluna, esse cara descreve o campo elétrico duplicado, né? Mais e menos, e aqui a matriz 3x3 que descreve o campo magnético aqui também duplicado, que é antissimétrico, né? Então está aqui, a gente já conhece. E a gente sabe que esse cara aqui é um tensor, que a gente já discutiu isso, aqui transforma o vetor contravariante, então ele se transforma com um produto de vetores contravariantes. Você faz a transformação de Maxwell, você sabe como esse cara muda, né? Então você pode ver como é que esse cara, se um referencial inercial observou um campo eletromagnético, digamos um referencial linha, né? E esse K', ele se move com velocidade v com relação ao K, né? Velocidade é constante uniforme, né? São inerciais, como é que o K observa, qual o campo eletromagnético que o K observa? Essa é a ideia aqui. Então está aqui, transformação de um tensor. Isso aqui é absolutamente padrão, né? Então aqui Mi, alfa, beta. Beleza. Então que matriz é essa, né? A transformação de Lorentz, né? Que é esse cosseno e seno hiperbólico. Vamos assumir que está andando na direção x, né? Um referencial para o outro. Então aqui tem a gente hiperbólica de C, V sobre C. Por isso que direção x é por isso que essa matriz está aqui, né? Aqui é T, aqui é T, aqui é x. Então aqui cosseno, seno, cosseno hiperbólico. Aqui um não mexe em y, não mexe em z. Então agora vamos vendo por componente. Então o componente, digamos, que seria aqui o campo elétrico, né? Aqui eu coloquei aqui 0 e aqui I. Eu coloquei I é 1, 2, 3. Né? Então 0, aqui I. E aqui tem a soma. Aqui você vai somar. Do priori você vai somando. Né? Então aqui, por exemplo, o alfa pode ser 0. Vamos somar primeiro só o alfa. Aqui 0, 0 é esse cara aqui. Né? Aqui pode, aí então botou 0, 1. Aqui, digamos, aqui está o... Então aqui 0, 1, beleza. Agora, por exemplo, 0, 2, 0, 3, que 0. Por isso que não escrevi mais, por isso que aqui só vai ter 0, 1. Feita a soma em alfa, tem que somar beta. Agora a beta aqui, olha, aqui eu botei J, esse J vai somar todos, né?
J1, 2, 3. Inclusive o I é a priori igual a J. Aqui botei o 0, né? E aqui eu botei, aqui está isso. Aqui está o 00 que somou o J, beleza. Aqui isso, 01, aqui botou o 0, e agora aqui um J. Então só abrir essa soma. O único cara que não tem aqui é o 00 em beta, porque o F' 000 é 0. Então aqui é beta soma 1, 2, 3, a soma escrevi J. Aqui beta soma 0, escrevi aqui, e depois soma 1, 2, 3, né, que eu escrevi como J, tá certinho. Agora aqui, acho que assim fica meio ruim, eu separei entre quando I igual a J e J diferente de I, não, principalmente quando I igual a 1, acho que é melhor separar, né? E digamos esse lambda aqui, que vai ajudar um pouco, porque esse lambda IJ é esse pedaço aqui, né? É a partir da linha 2 e coluna 2 aqui, né? 2 significa 1, né? Na notação de índice aqui. Então esse cara aqui é diagonal. Então, assim, onde tem esse lambda de J, necessariamente o J tem que ser I, né? Mas aí pode ser se o I, se o J for 2 e 3 é 1, mas se ele for 1 é o cosseno hiperbólico. Então aqui tem que fazer um pouco de distinção, né? Então I igual a 1 é a direção lá é a direção de propagação, né? Então bota lá, só reescrever aqui 1, né? Aí lambda 1, esse aqui é cosseno hiperbólico. 1, 0, esse é seno hiperbólico, esse aqui é cosseno hiperbólico. Esse aqui é cosseno hiperbólico e tal. Aí é só substituir. Só que aqui você bota 1, isso aqui, esse cara, o F1 é 0. Então aqui dá para botar em evidência, esse aqui é cosseno hiperbólico. Aqui, olha, F01, F10, esse aqui eu inverti, trocou o sinal. Esse cara é cosseno hiperbólico, esse também é cosseno hiperbólico, esse é seno hiperbólico, seno hiperbólico. Então esse aqui virou cosseno hiperbólico quadrado, menos seno hiperbólico quadrado. Então esse aqui é 1. Conclusão, que o F01 é igual a F01 em linha, né? Ou seja, o componente X do campo elétrico referencial K é igual para o K', componente X para o K'. Então não muda, né? Esse é o único que não muda. Esse daqui é exatamente o na direção de propagação, né? O K' está movendo em direção X. Então essa direção que ele está movendo, o campo elétrico não muda. O magnético também, você vai ver depois. Agora para o outro, né, se I igual a 2 ou 3, né, então I diferente de 1, você volta lá, usa aquele que lambda IJ é delta, né? Aí vai virar delta IJ mesmo. Então esse cara daqui vai ficar, aí é só substituir, né? Aqui seria um lambda JJ, aqui, né? Aqui seria 1. O lambda o lambda IJ virou delta IJ, então aqui era um FJ, virou FI. Só isso. Agora aqui é só substituir. Deixa eu ver se alguém é 0. Esse aqui é 0, porque aqui é I 0. Isso. O I é 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3 não. Se fosse o lambda I 1, 0, esse é cosseno hiperbólico. Mas lambda aqui 2, 0, 3, 0 é 0. O que é lambda 2, 0 e 3, 0? É 0, 1, 2, 2, 0, 3, se for 3, 0 aqui, né? Então esses caras daqui são 0. Então tá aqui 0. Então aqui já joguei fora. Se eu substituir esse cara é cosseno hiperbólico, esse cara é seno hiperbólico. Aqui que é cosseno hiperbólico? É 1 sobre essa raiz. O que é o seno hiperbólico? É V sobre C a raiz. Então botou a raiz aqui embaixo, aqui tinha um V sobre C. Só que esse cara é o E sobre C, né? Então aqui também é sobre C, cortou o C, ficou assim. Aí esse F'1I depende do que é o I. Só que agora ir para cima e para baixo, estou botando meio em qualquer lugar, porque I tanto faz, né? 1, 2, 3, do jeito que a gente está fazendo. Agora depende, o I que eu boto aqui é o F que vai aparecer. Esse cara, se você quiser reescrever melhor, ele é assim. Pode verificar, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui. Suponha que I é igual a 1 não tem graça, 1 não vale, desculpa. 2. 1, 2, então esse aqui é BZ. Então virou V, BZ. Se aqui for 3, 1, 3, está errado, tem que ser 3, 1, 2. Então esse cara, 1, 3 é menos BY. Então aqui fica menos V, BY. Eu vou botar esses componentes, dá para você escrever assim. Esse aqui eu botei assim, paralelo, ou desculpa, paralelo perpendicular. Perpendicular à direção do K', né? Então o K' está nessa direção,
o campo elétrico nesse plano aqui, né, que seria aqui a direção x, então y e z, você pode unificar assim. Então aqui o paralelo não muda, né? O EX é igual a x'. Mas aquela que eu estava vendo ali, que é as componentes, é o produto vetorial de V com B. É só você usar que V está na direção x. Né? Então aqui componente y aqui. Melhor, vamos pegar z. Z, Vx, By. O outro é 0. Então está certinho. Menos Vx, menos V, B, By. Que é o que a gente viu no outro lado. Pode verificar, é tranquilo. Achei que está certinho. Aqui isso. Estou até reescrevi aqui abrindo. Né? Você pode abrir daqui lá. O mais VBZ e o menos VBY. Beleza. Isso aqui é só para compilar essas duas equações. Então já tem como muda o campo elétrico. Aí você fala assim, quando você olha isso, né, o EX não muda, o BX, o EY é assim, o EZ é assim. Aqui tem um erro, né? Aqui faltou linha, né? Aqui tem que ter linha no B também. Mas, sim, o que você está garantido, né, é que como aquela matriz transforma o F, né, é um tensor, então nas equações, se você consegue escrever tudo em termos do F, as equações de movimento, né, já está garantido lá que df, derivada de F, né, e em termos de tensores e vetores, já está garantido que transformações de Lorentz deixam aquela forma, mantém aquela estrutura. Então você já sabe que tudo é relativíssimo. Então eles transformam, quando você olha os componentes, a transformação é maluca, mas você sabe que as equações mantêm a mesma estrutura. Então isso aqui é muito poderoso do formalismo. E agora o campo magnético. FJ, esse aqui é mais fácil. Aqui botei IJ, aqui tem a soma. Mas acho que aqui é melhor fazer pedaço, né? Então, BZ. Então aqui, Z aqui é 1, 2, 1, 2, 3. Né? Então 1, 2. Aqui o 2 só não é 0, 2. Então por isso que eu botei aqui já. Então essa soma aqui já foi feita, o único não nulo é 2. Agora aqui você tem que botar 0 e 1. Então 0 e 1. 1, 2, 1, 3, 0. Então ficou assim. Então esse 0, 2 é o campo elétrico em direção Y, 1, 2 é BZ. Então aqui ficou BZ, o V, o EY, né, sobre C, esse cara é V sobre C é a raiz, por isso tem um C quadrado, e aqui é a raiz dividindo. Certinho. Beleza. Agora digamos o BY. Né? Aqui é a mesma coisa, botou 3, botou 1, aqui é 1, 2, 3. Né? Então botou 3, só pode ser 3 aqui. Aqui 1, aqui pode ser 0 e aqui pode ser 1. Tem a soma. Então 0, 1. Esse cara é V... Não, aqui é o cosseno hiperbólico, então sobre raiz. Aqui é V sobre C sobre a raiz. Esse cara é menos EZ sobre C. E aqui é o BY, né? Linha. Então aqui menos, ó, o EZ linha sobre C, V sobre C, C quadrado. BY linha, raiz, certinho. Então aqui dá para escrever meio parecido, né? Unificar aqueles dois. Então na parte perpendicular do B fica assim. Aqui é com sinal de mais, no E é sinal de menos, né? E não tem, porque tem dimensão diferente, né? Não tem o C quadrado. Então essa daqui é a brincadeira. E falta o BX. O BX aqui é trivial, né? Esse aqui é 2, 3, aqui é 2, aqui 3, aqui só pode ser 2, aqui 3. Esse cara é 1 e aqui é 1. Então é a mesma coisa, o F 2, 3, F é igual a F', 2, 3. Então na direção entre o K e o K', não muda. No plano perpendicular ao movimento de K e K', muda assim. Então a mudança é bem estranha, difícil. Né? Se V sobre C for pequeno, dá para você joga fora esse cara daqui, aí dá para escrever de um jeito unificado. Né? Mas ok. Mas o que é interessante aqui é que no final de contas você tem a matriz 4x4, essa informação de número é multiplicar por matriz. Né? Então quando você multiplica aquela matriz, essa matriz lógica não é diagonal, porque tem o seno hiperbólico nos pontos, nos cantos. Né? Então eles misturam as componentes. Então no final repara que o seu campo elétrico de um referencial para o outro, ele mistura, o seu campo elétrico do referencial K, ele mistura o campo elétrico e magnético do K e K'. Então não faz muito sentido você falar que existe campo elétrico ou campo magnético. Campo elétrico e campo magnético, eles são caracterizados, assim, eles têm relação com um referencial em particular. Então se você muda o referencial, se no referencial só tem campo elétrico, no outro referencial pode ter elétrico e magnético. Né? Ou vice-versa, só tem magnético, pode ser também elétrico e magnético. Por exemplo, vou dar um exemplo explícito. Supõe, isso aqui não precisa ser um constante e tal, vamos supor que em um certo evento, naquele ponto do espaço, do tempo,
para o referencial K', o B é 0. Então B' é 0. Aí para aquele mesmo evento observado por K, é só voltar naquela equação e fazer todos os componentes do B igual a 0. O que o K observa? Então eu joguei B igual a 0 e só repetir aqui, botei componente. O E não muda. Aqui tinha um VBZ e aqui um VBY, um com sinal de mais e um com sinal de menos. Aí tem que olhar. Ficou só assim. E o campo, ou seja, tem campo elétrico, ok, mas tem campo magnético também. O campo elétrico em direção X não muda, né? Então aqui é 0. E esse aqui na perpendicular, ele é esse daqui. Aí aparece mesmo o V, o C quadrado aqui, esse produto vetorial. Eu botei essa raiz aqui dentro, porque se você for olhar, esse cara daqui é o campo elétrico, esse L' que você está pegando o campo elétrico do K', por essa raiz, é o campo elétrico observado pelo K. E aqui eu posso botar o E, porque se fazer o EX aqui é diferente, não tem a raiz. Mas nesse produto vetorial o EX não contribui, porque vem a direção X. Então assim, você pode botar aqui no lugar E. Então isso aqui é um jeito assim. Aqui eu estou relacionando o que K, E e B que K observam com relação ao que o K' observa. O resultado na verdade é esse. Mas aqui eu estou fazendo um truquezinho, é que repara que quando não tem um campo magnético para o K', para o K tem campo elétrico e magnético. Mas você pode escrever, digamos, o magnético que ele está observando em termos do elétrico que ele está observando. Então aqui não está fazendo referência ao K'. Então ele vai medir um campo, vamos supor que ele nem sabe que o K' existe lá. Mas nessa situação física, ele vai observar um campo elétrico e um magnético, e esses campos elétricos e magnéticos são relacionados. Esse V é a velocidade de K' com relação a K. Então eles necessariamente são ortogonais. Então porque sai aqui o B não tem componente em X aqui. Faz o produto vetorial e vai dar B. Então aqui só reescrever de novo. E aqui sim, então no referencial K você tem campo elétrico e magnético. E aqui uma coisa curiosa, que eles são ortogonais, né? E aqui é importante escrever esse cara assim, porque, por exemplo, eu posso passar um C para cá, e aqui fica V sobre C. Então V sobre C eu sei que é menor que 1. Então eu sei que o módulo de C vezes B é menor que o módulo de E. Porque ele é o módulo de E, o V, esse V sobre C e o seno entre os dois. Então necessariamente ele é menor. Então quer dizer assim, se no referencial inicial não tem campo magnético, no outro referencial inicial tem campo elétrico, só tem campo elétrico, né, vamos supor. Então no referencial inicial só tem campo elétrico, no outro tem elétrico e magnético, só que o magnético é menor que o elétrico, né, com esse C aqui por causa do sistema internacional que a gente está usando. E se você repetir a lógica fazendo E igual a 0, aí eu não vou fazer, né? Deixar como exercício, você vai chegar nessa relação daqui. Né? Você consegue escrever o E em termos do B, né? Então o K tem campo elétrico, mas esse campo elétrico tem uma relação com B que ele mesmo mede, e assim, né? Menos V, produto vetorial de V com B. Então isso aqui eu divido por C, multiplico por C, né? Esse cara é menor que 1, né? Então a conclusão é que agora o campo elétrico é menor que CB. Então se no referencial inicial não tem campo elétrico, no outro tem elétrico e magnético, eles são ortogonais, né? E necessariamente o elétrico é menor que o magnético. Guarda isso, que isso na próximo vídeo isso vai ficar mais claro, essa relação, mas aqui dá para entender, aqui dá conta, mas eu vou justificar isso de jeito mais interessante. Mas o que é legal desse exercício, que eu sempre gosto de fazer, é para inverter a lógica. Vamos supor assim, vamos supor que você tem um problema onde o campo elétrico e magnético são perpendiculares. Então eles são ortogonais, beleza. E tem um referencial inicial lá. O que eu estou querendo afirmar, vamos supor duas situações. Vamos supor que o campo elétrico é maior que o magnético, com C. Então eu estou afirmando para você que existe um referencial K', que tem velocidade V, essa velocidade V está aqui. Pode pensar aqui na mão direita. E esse referencial K', a velocidade dele, digamos que sobre C, né, é isso daqui, né, esse produto vetorial, aqui só para dar direção, né, E com B, aqui é o CB sobre E. É para que isso aqui é menor que 1.
eu estou invertendo essa lógica aqui, né? É esse cara aqui, né? Quer dizer assim, se eu estou dizendo que eu estou invertendo aqui, né? Como é que eu escrevo V em termos de A e B? Passei C para cá e inverti, né? Os três perpendiculares, né? Então, seria esse cara aqui. Então, qual é a questão? É que para esse referencial inercial com essa velocidade, que realmente eu dei a direção e dei o tamanho da velocidade, essa velocidade é menor que a velocidade da luz, então esse cara existe, é que para esse referencial K', o B' dele é zero. Eu fiz a mesma conta e inverti. Só que antes eu falava que B' era igual a zero e chegava que esses caras eram ortogonais com E maior que CB. Agora eu estou invertendo. Estou dizendo que eles são ortogonais, que o E é maior que CB, então existe um K', né, com essa velocidade V, que B' dele é zero. E se for a mesma situação, mas o campo magnético for maior, é a mesma lógica, invertendo lá, né? Então a velocidade também é na mesma direção aqui, né? Porque o vetorial de A com B. Só que aqui é E dividido por CB. Isso aqui é menor que 1, então beleza. Então para esse K', não tem, o campo elétrico é nulo. Então eu quero dizer assim, qual é a lição aqui? Vamos supor que você tem um problema de mecânica, de um campo elétrico e magnético, vão ser constantes, né? Se for no laboratório. Constantes ortogonais. Então, se o campo elétrico for maior, não precisa resolver esse problema. É meio furado resolver esse problema, porque esse problema é difícil. É muito melhor você trocar para esse referencial K', e esse referencial não tem campo magnético, só tem campo elétrico. Vira um problema de campo elétrico constante. E se o campo magnético for maior, você troca para esse referencial, e ali só tem campo magnético. Aí, na verdade, você só precisa resolver o problema de campo elétrico constante, magnético constante. Se você sabe resolver esses dois, você sabe resolver os dois, e qualquer outro problema onde o campo elétrico e magnético são perpendiculares. Né? E um é maior que o outro, ou o outro é maior que um. A única exceção aqui é eles serem ortogonais e o módulo de S é igual a CB. Aí você tem que resolver a parte. Né? Aí outra situação. Mas ok. Então vamos falar aqui de equações de Maxwell homogêneas. Já acho que dá para fazer um intervalinho. Falou, galera.